Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês, de mais um comentário hit do Novo Testamento. Quem não conhece esse comentário, ele é o comentário que foi escrito, né, por vários autores, crentes de denominações ali na Inglaterra, e teve vários autores ingleses, escoceses, enfim, aonde os irmãos dessas igrejas se reuniram, isso já faz muitos anos, né? Muitos anos atrás, para elaborar um comentário do Novo Testamento para ajudar aquelas pessoas que não tinham condições de comprar materiais teológicos, tá? Tanto que a própria igreja, eles fizeram a capa, a diagramação, tudo, para o custo-benefício ser zero. Então, esse comentário de Corinto aqui, sabe quanto eu paguei? Paguei R$18. Tem também o comentário aqui de 2 Coríntios, que eu paguei também R$18. E o comentário é muito bom. Aí você pode pensar, o comentário é barato, então não vale nada. Negativo. É um comentário muito bom, tá? Aí você pode perguntar, Elias, aonde eu posso encontrar esse comentário? Você vai no site da editora Sã Doutrina. Vai lá no site que você vai encontrar todos esses comentários do Novo Testamento, tá? O do Antigo Testamento ainda falta alguns, mas eles estão traduzindo, tá? Então os irmãos ali dessas igrejas episcopais, até a igreja reformada lá, se reuniram para fazer esse comentário hit, tá? Do Novo Testamento. Hit foi um teólogo, tá? Em homenagem a esse teólogo, eles lançaram com o nome dele, né? Comentário hit. Esse é o volume 7, que é o comentário de 1 Coríntios. E você vai ver o nível desse comentário. Um nível muito bom mesmo, tá? Muito bom mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem, tá? A capa é simples, tá? Capa dura. Está aqui, ó. Comentário hit. Quem comenta é o Jack Hunter, que foi um missionário, tá? Foi um missionário. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o índice geral da série. Mateus é o volume 1 e vai ter o volume 16, que é Apocalipse, tá? Excelente. Eu vou comprar todos, apesar que eu não tenho espaço aqui para colocar na minha biblioteca, mas eu vou arrumar um espaço aqui para colocar esses materiais. Vou comprar todos porque é muito bom esse comentário, muito bom mesmo. É um comentário simples, objetivo, direto, não enrola, tá? Olha aqui, ó, Jack Hunter. Quem foi esse camarada? Quem foi Jack Hunter? Aqui, ó, Jack Hunter nasceu na Escócia, ele era escocês. E por muitos anos serviu ao Senhor na Grã-Bretanha como missionário, né? Pregava o evangelho, pastor. Mesmo enquanto ocupado em serviço secular, desde 1970 ele dedicou todo o seu tempo ao trabalho do Senhor, alargando sua esfera de trabalho e pregando, não só na Grã-Bretanha, mas também nos Estados Unidos e Canadá, desde que esse comentário foi escrito. O Senhor o levou para a glória em 1992. Então já faz 28 anos aí que ele faleceu, né? Era um missionário, pregador, e escreveu esse comentário maravilhoso. Aqui está as abreviaturas, né, das Bíblias, versão Almeida corrigida, versão Almeida revista atualizada, versão Almeida trinitariana, versão revisada e por aí vai. Que é o índice,
comentários, introdução, esboço, né, e os capítulos. E no final tem os apêndices ainda, viu? Que é excelente. Apêndice A, B e C. Vou mostrar para vocês no final, se der tempo. A prefácio edição inglesa, a prefácio edição brasileira. E aqui está, Jack Hunter, 1 Coríntios. Vamos aos comentários. A introdução é maravilhosa. Aqui, ó, introdução. A cidade, o Evangelho de Corinto, Paulo em Corinto, a data e o lugar onde foi escrita, a ocasião e o propósito em escrever, valores teológicos, esboço. Aqui está a cidade, comercialmente, né? Ele é bem objetivo, não enrola. Objetivo. Ele fala que a população de Corinto tinha aproximadamente de 500 mil a 700 mil habitantes. Os Jogos Istmicos, que eram os Jogos Olímpicos, só perdia, né, os Jogos Olímpicos ali em Corinto, só perdia para a Grécia. Né? Esses Jogos Istmicos aqui era muito festejado. Eram realizados ali e só os Jogos Olímpicos eram mais importantes do que esses. Ficava lá em Atenas, né, na Grécia. Corinto era rica, populosa e cosmopolita. Para quem não sabe o que é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem vários povos diferentes. Por exemplo, São Paulo, moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade cosmopolita, porque tem gente de todo tipo. Tem chinês, tem português, tem coreano, tem boliviano, tem paraguaio, tem uruguaio, tem americano. Então é uma cidade cosmopolita, assim também como era Corinto. Moralmente, como que era a cidade? Corinto era uma cidade muito ímpia, notória pela sua maneira de viver má e imoral. A expressão corintianizar significava viver em embriaguez e devassidão imoral. Havia uma fonte especial de imoralidade, o templo de Afrodite. Disse que, ligado a ele, havia 1000 virgens do templo, ou seja, prostitutas sagradas, virgens vestais, né? Porque Afrodite era a deusa do amor, da sexualidade. O ato sexual era considerado um ato de devoção e consagração à deusa. Corinto era sinônimo de riqueza e luxo, embriaguez e libertinagem, e de toda forma de impiedade e imundície. Era a Sodoma de seus tempos. Então ele é muito objetivo, ele não enrola, né? Aqui está a população, o Evangelho em Corinto, ele vai falar como Paulo, né, que fundou aquela igreja na sua segunda viagem missionária, está em Atos capítulo 18, você pode conferir, que ele fala, ó, Paulo em Corinto, Paulo fez 3 viagens ali em Corinto, foi o melhor, fez 3 visitas em Corinto ou fez só as 2? Só 2 visitas. Aqui ele fala, não dá para ler por causa do tempo, né? Data e o lugar onde foi escrita. Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso, né? Na sua 3ª viagem missionária. Ele partiu de Corinto no ano 52 e 3 anos depois, no ano 55, ele escreve essa carta porque a igreja estava num pé de guerra terrível. Pense numa igreja problemática. Se você é pastor de igreja e pensa que sua igreja tem problema, você não leu ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A ocasião e o propósito em escrever. Aqui ele faz a divisão muito boa da carta, antes de começar a exposição. Como que era a igreja, né? A situação da igreja em Corinto. Aqui, ó. Na esfera de relacionamentos pessoais, ele encara a questão das divisões que existiam entre eles. Aqui está o capítulo 1, ao versículo 10, do versículo 10 até o capítulo 4, versículo 21, onde ele apela para a unidade da igreja. Na esfera de moralidade, 5 problemas morais são considerados. Primeiro, a disciplina, capítulo 1, de 5 a 13, aquele moço que estava deitando com a mulher do seu pai, o pai e o filho disputando ali, ou dormindo com a mesma mulher. O litígio, capítulo 6, de 1 a 11,
um irmão processando o outro, a impureza sexual, a prostituição, membros da igreja tendo contatos com prostitutas, capítulo, versículos 12 a 20, o casamento e celibato, é o capítulo 7, né? Comunhão com respeito à comida e demônios, né? Ou sacrificado a ídolos, capítulo 8, que vai até o capítulo 10, versículo 33. Na esfera de adoração pública, 3 desordens são expostas. O uso do véu pelas mulheres, capítulo 11, de 1 a 16. Desordens na ceia do Senhor, capítulo 11, do 17 a 34. Dons espirituais, também era uma bagunça lá, capítulo 12, 13, o capítulo 14. E na esfera de doutrina, a questão da ressurreição do corpo é resolvida no capítulo 15. Então, olha que maravilha de comentário. Objetivo, específico, coeso, consistente e coerente. Valores teológicos. Né? Quais os valores teológicos que essa carta tem? A doutrina da Trindade é exposta, a teontologia, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja. Então tem várias doutrinas ali na carta aos Coríntios, né? A doutrina de salvação, a doutrina das escrituras, a doutrina de demônios, a doutrina da ressurreição, a doutrina da vinda do Senhor. Isso posto, ele começa o esboço grande, né? A unidade da igreja. Aí vem, que é o capítulo 1, primeira parte, né? Até o capítulo 4, versículo 21, onde Paulo chama os irmãos para a unidade. Né? Não ficarem ali brigando entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. A igreja estava totalmente dividida. Depois, a segunda parte, né? A santidade da igreja, capítulo 5, tá? E vai até o capítulo 6, versículo 20. Terceira parte, a igreja e seus problemas, né? Que é o capítulo 7, e vai até o capítulo 16, e versículo 4. E depois aqui, comunicações finais, que é o capítulo 16, do versículo 5 ao 24. Terminando aqui a exposição, ele começa agora o texto e exposição. A unidade da igreja, que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 21. Então, você viu que é um material maravilhoso, gente. E o custo-benefício é zero. Vá lá, né, na editora Sã Doutrina. Você vai encontrar completo esse comentário do Novo Testamento, barato. Você pode comprar todos. Tá? Você vai ter um bom material. Tá? Se você quer um comentário que não enrole, que seja claro, direto e objetivo, compre esse comentário. Hit, porque tem comentários que são muito bons, mas são tão extensos que você lê um comentário de um versículo, né, o cara é 4, 5, 6 páginas, só um comentário. Quando você está no meio, você já perdeu o fio da meada. Né? O comentário tem que ser objetivo também, tem que ser exegético, né? Uma boa hermenêutica, mas tem que ser objetivo, não pode enrolar muito. Então tá aqui, ó. Aqui está o texto, né? Primeiro, a saudação. Muito bom que ele divide em perícope. Para você que gosta de sermões expositivos, esse material é fundamental, porque ele divide em perícope para você. Né? E as perícopes, para quem não sabe, são as subdivisões do texto. Como aqui, ó. Em relação à graça de Deus. Capítulo 1, de 1 a 9. Essa é a perícope inteira. Aí tem as subdivisões. A saudação de Paulo. Aí já tem um texto bíblico aqui, ó. Tá? E aqui ele começa o comentário. Versículo 1, ele comenta versículo por versículo, capítulo por capítulo, tá? Parte por parte. Aqui é o comentário do versículo 1. Aqui o versículo 2, ele comenta. Aqui ele usa a palavra grega, né? Para eclésia, que é a igreja. Aqui é o versículo 3. E aqui até tem as notinhas, né? Tem notas que ele coloca. As notas aqui, ó. Houve apenas 13 apóstolos oficiais, os 12 do colégio apostólico e Paulo, né, que receberam sua comissão diretamente do Senhor. Os 12 e Paulo. Os 12 receberam do Senhor aqui na terra
mas Paulo a recebeu do Senhor dos céus. Paulo não poderia ter cumprido as qualificações de Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Por quê? Pedro colocou regras para ser apóstolo. Tinha que ter andado com Jesus, ter visto Jesus depois da ressurreição, ter visto a ascensão dele. Então tinha as credenciais ali. E Paulo não se encaixou, porque Paulo não andou com Jesus, Paulo não viu a ressurreição, não viu a ascensão. Mas mesmo assim, Cristo apareceu para ele e o chamou diretamente. Tá? Esses apóstolos formavam um grupo único e não possuem sucessores. Tá? Então não existe apóstolos hoje. Não existe. Né? De uma forma genérica, todos nós somos apóstolos. Genérica, vou explicar. Por quê? A palavra apóstolo significa enviado. Aquele que é enviado para uma missão, aquele que é enviado ou é comissionado no lugar de outrem. Então todos nós fomos enviados por Cristo para pregar sua palavra. No sentido genérico, geral. Mas no sentido restrito, não. Só foram os 12 Paulo, porque receberam diretamente o chamado de Cristo, e eles foram que colocaram as bases. É o fundador de doutrina. E hoje não existe mais esse fundador de doutrina, porque a doutrina ou as doutrinas já estão colocadas, já estão postas. Então não existe mais apóstolos hoje, né? Pode chamar de missionário, tá? Fulano tá é missionário, mas apóstolo não existe. Então ele é muito boa essa nota aqui, né? Que ele fala de uma maneira coerente e coesa. Continuando aqui, tá? Ação de graças, capítulo 4 a 9, melhor, versículos 4 a 9, né? Do capítulo 1. Aqui tem um texto bíblico e a exposição, tá? Aí sempre tem nota aqui, ó, as notinhas. Essas notas são excelentes que ele fala, né? As notas são maravilhosas. A segunda, em relação ao Evangelho de Deus, capítulo 10, dos versículos 2 a 5, que é a perícope total. Aí ele divide. O sectarismo exposto e repreendido, versículos 10 a 17. Paulo vai tratar agora das divisões da igreja, dos 4 grupos ali que estavam divididos. Tá? Aqui está o texto bíblico, que eu não vou ler, né? E a exposição. Nessa sessão, Paulo começa a abordar o problema das divisões da igreja. Aqui, da igreja. Ele começa o seu apelo lembrando-lhes que são irmãos. Versículo 10. Irmãos meus. Isto serviria para amortecer a repreensão e devia tê-los convencido de que as suas divisões eram contrárias ao relacionamento estabelecido entre eles. Ele então roga-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogar e pedir encarecidamente, chamando a sua atenção não somente a sua pessoa e autoridade, mas com o uso da palavra nosso. Ele chama a atenção ao fato de que eles deviam lealdade somente a ele e não a qualquer líder humano. Primeiro temos o apelo de Paulo, versículo 10, seguido da menção das divisões internas, versículos 11 e 12. E finalmente a repreensão de Paulo, versículos 13 a 17. Olha as divisões que ele faz. Para você que prega expositivamente, como eu, né? Ele já entrega mastigado para você. Deixa eu ir aqui para o capítulo 14, que ele fala sobre a ordem do culto. Olha o que ele vai falar. Muito bom mesmo, gente. Você vê o comentário que eu paguei R$18, esse comentário. Tá? Falei, nossa, muito barato. Será que é bom? Quando eu li esse material e vi, falei, meu Deus do céu, fantástico. Tem uns comentários também no Antigo Testamento, de Gênesis, do Pentateuco. Meu Deus do céu. São excelentes também. Como eu falei, do Antigo Testamento, eles estão terminando de escrever, né? Está capítulo 14. Paulo vai tratar sobre a ordem do culto público, que nós pentecostais
Temos que aprender, né? Às vezes tem cultos aí pentecostais que parece um hospício e manicômio. E Paulo coloca as regras, como deve ser o culto, como deve ser o dom de línguas, o dom de profecia, né? Então a gente não pode ignorar. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 14. Capítulo 13, de 1 a 13. Profecias, língua, ciência. Aqui. A superioridade da profecia. Capítulo 1, 14, de 1 a 25. Aqui ele começa a comentar, né? Paulo vai falar que a profecia é superior do que línguas, porque a profecia é compreensível e as línguas não são compreensíveis. Mesmo aqueles que falam em línguas é edificado, né? Mas ele não entende o que está falando. Nem aquele que fala, nem aqueles que estão ouvindo. E só há edificação, né? Porque Paulo trabalha aqui a edificação coletiva e não a edificação pessoal. A igreja só é edificada quando há interpretação, tá? Se não há interpretação, fale baixinho ali para não atrapalhar a ordem do culto. E aqui, ó, né, o teste quanto à edificação, as divisões, né? Capítulo 14, de 1 a 25, que a profecia é superior. Aí tem as divisões. O teste quanto à edificação, versículos de 1 a 5. O teste quanto à inteligibilidade, versículos 6 a 12. O teste quanto ao proveito, versículos 13 a 25. Interessante, né? Então tem toda a perícope do capítulo 1 ao 25, e tem as subdivisões dessa perícope. Então ele começa aqui, ó, versículos 1 a 2, versículos 1 e 2. Nesses versículos, o apóstolo os exorta a procurar ardentemente o amor, conforme ele fala no capítulo 13, com todas as suas excelentes virtudes, e juntamente com isto, desejar dons espirituais, mais especialmente de profetizar. Então, nós, pentecostais, ou o pentecostalismo clássico, exalta muito o dom de línguas, né? Mas Paulo não exalta, Paulo não despreza o dom de línguas, mas a prioridade dele é a profecia, não o dom de línguas, né? Então, muita coisa no movimento pentecostal, eu como pentecostal não concordo. É muito exagero. Eu falo isso porque eu posso falar com propriedade, porque eu nasci no meio pentecostal, então eu posso falar claramente. Aqui, ó. Em seguida, ele começa a contrastar línguas e profecia e apresenta as suas razões pela escolha de profecia como dom superior, porque a profecia é compreensível e toda a igreja é edificada. Já línguas não. É mais de um caráter individual. E Paulo está falando de um caráter coletivo, não individual. Para todo o corpo ser edificado e não só um membro do corpo, o irmão. O dom de línguas era somente para com Deus, quando não houvesse interpretação, conforme o versículo 2. Né? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e com ele fala mistérios. Mas o dom de profecia era para a edificação da igreja e era dirigido ao homem. No versículo 2, ele destaca que alguém falando em língua estrangeira, não é entendido pelos ouvintes, somente Deus o entende. A razão por não ser entendido não se encontra no conteúdo da mensagem, mas no meio de comunicação da mensagem. Ele usava uma língua que ninguém entendia, pois não há nenhuma menção de um intérprete. Ele poderia estar expressando mistério, isto é, verdades que antes não foram reveladas e que agora estavam sendo reveladas por Deus, mas ninguém o entenderia. Observe que essa pessoa falava com Deus, sugerindo uma fala coerente e não sons ininteligíveis. Ele entendia o que estava falando. Isto é muito importante e dá apoio àquilo que vamos falar mais tarde sobre inteligibilidade. Os carismáticos e outros geralmente supõem que aquele que falava não entendia o que dizia.
versículos 3 e 4. Aí eles destacam aqui, ó, edificar, exortar e consolar, que é a profecia. A profecia exorta, consola e edifica. Aqui aquele que não é pentecostal, né, os reformados entendem que profetizar aqui é a exposição da palavra. Porque a palavra, de fato, ela exorta, edifica e consola. Mas num contexto, Paulo não está falando de pregação. Um pregador. Paulo está falando de dom. O dom é de profecia. Você que é reformado, né, você sabe muito bem disso, que o contexto é os dons espirituais, não de pregação, pregador. Porque Paulo fala assim, todos podereis profetizar uns após o outro. Então, se for interpretar como pregação, então você pode interpretar assim, de maneira errada, claro. Né? Então, todos podereis pregar uns após o outro? Não. O contexto é os dons espirituais, os dons, principalmente de línguas e profecias. E Paulo coloca a profecia como um dom superior ao de línguas, porque é o dom que edifica toda a igreja, enquanto o dom de línguas é um dom individual, né, que só edifica a pessoa própria, aquele que está falando, mesmo se a pessoa não entender. E aqui ele vai trabalhando, gente, todo o contexto, tá, de uma maneira correta, coerente, coesa, aplicando uma exegese e uma hermenêutica séria. Então é um comentário maravilhoso, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Olha aqui mais uma subdivisão que ele faz, né? Excelente, né? Sobre as línguas, né? Aí a interpretação. Ó, do ponto de vista daquele que fala, versículos 13 a 15. Do ponto de vista da igreja, versículos 16 e 19. Do ponto de vista do visitante, versículos 20 a 25. Aquele que entra na igreja e vê todo mundo falando em línguas, vai ficar, não, vocês estão malucos, vocês estão loucos. Porque nem ele vai, nem aquele que está falando entende, nem um visitante, um incrédulo vai entender. Então ele trabalha essa questão aqui. Então é excelente, é um excelente comentário, como vocês viram aqui, tá? E o custo-benefício zero. Custo-benefício zero. Você vai pagar nesse comentário aí um preço que você não pagaria em nenhum comentário. Um comentário você vai pagar 40, 50, 60, 70, depende do comentário. Esse você vai pagar aí 18, 19 reais. Então é monumental, maravilhoso. Depois estarei fazendo o review da carta de Paulo aos 2 Coríntios, do comentário 2 Coríntios. Tá certo? Desculpa aí pelo tempo, né? Já são 28 minutos. Deixe aqui o seu like, não esqueça do like. Faça os seus comentários, suas observações, se vocês gostaram, se não gostaram. Tá? Se inscrevam no canal se vocês ainda não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Lembrando que futuramente vou começar a fazer lives ao vivo, né? Nosso canal já está qualificado para fazer lives ao vivo e futuramente estarei fazendo com vocês ao vivo, ok? Deus vos abençoe, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sua disponibilidade. Divulgue esse canal para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que gostam de bons materiais teológicos, exegéticos, hermenêuticos, enfim. Deus vos abençoe, até os próximos vídeos.